Amém, Senhor. Amém. Zacarias, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo. E esta é a quarta visão do profeta Zacarias. Como eu havia dito no início das séries de exposições desse livro, este livro trabalha numa metodologia de apresentação dessas visões, de forma que o auge, ou o ápice, o clímax das visões, elas convergem diretamente para a quarta e quinta visão. E é o ponto mais alto do livro, eu diria, é o capítulo 3. O ponto mais alto porque traz um cenário de uma realidade profunda e transparente do coração, da alma do povo. Então nós vamos ler o capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 10. Todos encontraram aí? Amém? Então, diz assim: Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para fazer o quê? Para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: Coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor lhe observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e os seus companheiros, sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. Eu removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para assentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Amém? Queridos, este, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais alto do livro de Zacarias. O povo de Israel, deixar aqui. O povo de Judá havia retornado do cativeiro. E qual era o cenário que nós tínhamos, ou que nós encontramos aqui com o pano de fundo no livro de Zacarias? O mesmo do livro de Ageu. O povo de Judá que havia retornado do cativeiro, mas que, embora tivesse sido liberto do cativeiro, a verdadeira restauração espiritual que eles tanto precisavam, ela ainda de fato não tinha acontecido. O povo havia voltado do cativeiro, e o que se esperava deles é que eles tivessem uma compreensão clara de que Deus, de fato, havia os libertado do cativeiro para conceder a eles uma nova chance, uma oportunidade de se reconciliar com Deus, de se voltar à presença de Deus, de se restaurar
tudo que há de espiritual no meio do povo, para que eles desfrutassem da vida de Deus novamente no meio deles. Mas ao voltarem do cativeiro, a prioridade que eles deveriam ter, que era a reconstrução do templo, havia sido deixada de lado. E isso demonstrou ou evidenciou um problema sério que havia no interior dos seus corações. Embora tivessem sido libertos do cativeiro, eles ainda não haviam de fato sido restaurados espiritualmente. Havia ainda um processo a ser passado pós-cativeiro para efetivamente consolidar essa restauração espiritual no coração dessa nação. Eles precisavam ainda, mesmo ainda a custo de alguns tropeços, de alguns pecados, de alguns erros cometidos, eles ainda tinham de enfrentar as duras exortações e advertências da palavra de Deus contra eles, para fazê-los abrir os olhos e enxergar o atual momento em que eles estavam vivendo. Que eles não poderiam desperdiçar novamente a oportunidade que Deus estava lhes concedendo. Eles não poderiam incorrer novamente nos mesmos erros que os levaram para o cativeiro 70 anos atrás. E qual é o cenário que nós estamos enfrentando aqui, ou encarando nesse contexto? Um cativeiro babilônico que havia sido deixado para trás, e agora corações que careciam e necessitavam de se voltar para Deus eficazmente, né? Não só com palavras, não só de maneira superficial, mas de maneira verdadeira, sincera, uma entrega genuína. O povo havia retornado do cativeiro, e na sua grande maioria, na composição daqueles que haviam retornado na primeira leva da Babilônia, liderados por Zorobabel, o governante, e o sacerdote, sumo sacerdote Josué, havia retornado cerca de 4.000 sacerdotes. Mas qual era a condição desses sacerdotes? Abra sua Bíblia lá em Esdras, capítulo 2, verso 36 a 39. Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2. Nós temos aqui em Esdras, capítulo 2, verso 36 a 39. Vou pedir para os irmãos abrirem, só para que os irmãos tivessem uma compreensão aqui do contexto. O número de sacerdotes que havia retornado da Babilônia para Jerusalém. Ao somarmos aqui, nós vamos chegar ao número de 4.000 sacerdotes. 4.000 sacerdotes. E qual era a situação desses sacerdotes ao retornarem da Babilônia para Jerusalém? Espiritualmente, estavam desqualificados para o ofício. Estavam em pecado, distantes daquilo que era o ideal de Deus para o exercício do ofício deles como sacerdotes. E nessa quarta visão que Deus traz a Zacarias, o que ele enxerga nessa quarta visão? Deus dá a ele um vislumbre do sumo sacerdote Josué. Esse sumo sacerdote Josué, qual era a cena presente nessa quarta visão? Estava ali numa espécie de tribunal, onde havia o réu. Quem era o réu? Josué, o sumo sacerdote. Havia um juiz, que era o anjo do Senhor.
Havia ali um acusador, o adversário, que estava ali para trazer à tona os pecados de Josué, uma espécie de advogado de acusação contra o réu, né? E havia também uma decisão a ser tomada. E qual a decisão foi tomada? A justificação e a santificação do réu. Esta é a cena presente nesta quarta visão, queridos. E quando nós olhamos para esta quarta visão, para este cenário que aqui está estabelecido, deste grande tribunal, nós contemplamos aqui o propósito eterno de Deus para com a humanidade. Não estritamente ao povo de Judá, no qual aqui o contexto pertence, mas à humanidade de modo geral. Todos nós fomos encontrados em algum momento da nossa vida com as nossas vestes sujas pelo pecado. Fomos encontrados num estado de perdição e de completa condenação. O diabo, nosso adversário, que também é chamado nas Escrituras de o acusador, ele se apresenta para realmente fazer aquilo pelo qual ele foi criado para fazer. Encontrar em nós todas as brechas, todas as oportunidades de falhas e erros, para que isso seja trazido à tona contra nós. Mas nós não estamos sozinhos no tribunal, junto com o nosso acusador, o nosso adversário. Nós temos diante de nós o justo juiz. E é aquele quem proclama ou anuncia a decisão final, a sentença. E no que se baseia a sua decisão final? Na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor. Queridos, nós vamos encontrar aqui, primeiramente, nessa quarta visão, alguns princípios importantes. Primeiro, diante do que se refere ao réu, sumo sacerdote Josué, presente aqui como essa figura, esse personagem central aqui na quarta visão, há uma necessidade da sua restauração. E a restauração espiritual do povo de Judá é o tema central aqui nessa quarta visão. O propósito pelo qual Zacarias recebeu essa quarta visão é justamente para falar sobre a necessidade da restauração espiritual do povo. O povo, embora tivesse sido liberto do cativeiro babilônico, ainda não havia sido restaurado espiritualmente. Carecia ainda dessa purificação, dessa transformação de vida, dessa restauração plena. E a necessidade dessa restauração, ela se apresenta no verso 3, veja só o que o texto diz. Ora, Josué estava vestido de roupas, mas não qualquer tipo de roupas. Como eram as roupas dele? Impuras, sujas, manchadas, imundas. E toda essa sujeira, toda essa imundícia em suas vestes, nas suas roupas, representam o seu pecado. O pecado que estava presente, que é inerente ao ser humano. Josué, embora fosse sumo sacerdote, ele estava numa posição de pecado e que colocava ele numa situação ameaçadora, uma situação de prejuízo espiritual, de um risco iminente, né? Este era o cenário em que Josué se encontrava, completamente sujo, completamente imundo. E havia ali a necessidade dele experimentar uma restauração. No entanto, o que nós vamos perceber aqui no texto, meu querido, é que esta sujeira, esta imundícia, ela precisava ser purificada, precisava ser limpada, mas Josué, por conta própria, por si só, ele não seria capaz de se livrar dessas roupas sujas, ou de se limpar a si mesmo. Que outra verdade nós encontramos aqui no que diz respeito a esse réu?
o fato de Josué ser sumo sacerdote e de estar vivendo uma vida no pecado, está condenado na sua situação através das suas vestes imundas, fazia com que ele, no exercício do seu ofício, não tivesse autoridade. Olha o que o verso 5 ele nos diz. O verso 5 ele diz assim: disse também, coloquem nele o quê? Turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. A figura aqui do turbante é uma figura que representa a autoridade. O sumo sacerdote, ele era revestido de trajes característicos do seu ofício sacerdotal, e usar um turbante sobre a sua cabeça era símbolo da sua autoridade no sacerdócio. E o fato dele estar com as suas vestes imundas e o seu turbante sujo também, fazia com que ele não somente se encontrasse num estado de pecado, como também ele próprio não tivesse nenhuma autoridade. Ou seja, alguém que não tem autoridade e que está numa situação comprometedora por causa do pecado, é alguém que não tem autojustificativa, não consegue justificar a si mesmo. É alguém que não tem argumentos ou não tem palavras para tentar usar a seu favor ou em sua própria defesa. É alguém que está numa situação contra a parede, num beco sem saída, numa condição onde não lhe resta absolutamente nada a fazer, porque tudo lhe foi comprometido, tudo foi contaminado pelo seu próprio pecado. E ele se encontra diante deste tribunal, diante do justo juiz, sem nenhuma palavra a dizer em sua própria defesa. Sua condição é de completa condenação por causa do seu pecado. E neste cenário, o que ainda Josué, ele contava? Ele contava com uma oposição contra a sua pessoa. Veja o versículo 1. Depois disso, ele mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. E quem estava ao seu lado? Satanás, à sua direita. Numa posição de acusação. Satanás, ele não estava nesse tribunal para fazer qualquer outra coisa, senão acusá-lo. Senão jogar na cara dele, contra ele, todos os seus pecados. Não havia nenhuma outra função, nenhum outro papel a se desempenhar naquele tribunal para Satanás, senão o de acusar Josué dos seus pecados. Este era um cenário. Você consegue se colocar no lugar de Josué, numa situação como essa? Onde você está completamente sujo, sua situação é comprometedora, você está envolvido de pecado, todo sujo, imundo, contaminado, sem nenhum tipo de autoridade, você está desprovido de completa autojustificativas, né, autodefesa, você não consegue ter palavras para argumentar, para explicar, para se justificar, para dizer alguma coisa ao seu favor. Tudo que lhe resta é apenas ficar ali, constrangido pelo seu pecado, pela sua sujeira, calado, em silêncio, diante daquele que é o santo, 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 aquele que é o santíssimo, o Deus justo, o justo juiz estava ali. E ainda contando do outro lado, o acusador, que só estava ali justamente para te lembrar de todas essas coisas que você tinha consciência e sabia exatamente que era verdade. É interessante, né? Porque embora Satanás seja o pai da mentira, e ele minta desde o princípio, ele pode muito bem usar de verdades quando isso é conveniente a ele. Principalmente no que diz respeito ao seu ofício de acusador. Ele não tem nenhuma pressa e nem nenhum receio de poder aguardar o momento certo para investigar a vida de todos,
para encontrar ali alguma brecha que ele possa usar contra você diante do justo juiz. Lembram-se de Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, mas ele compareceu diante de Deus e dizer: será se ele realmente teme ao Senhor? Será se realmente ele seria fiel a você? Se ele realmente, né? Será se ele seria fiel ao Senhor, se ele realmente, será se ele perdesse alguma coisa? Se eu tocasse na sua família, se eu tocasse na sua saúde, né? Se eu tocasse nos seus bens materiais, será se ele realmente continuaria sendo fiel a você? Né? Satanás, ele está sempre atento às nossas vidas. Ele sabe da nossa condição, da nossa realidade espiritual. E ele não hesitará, no momento que lhe for oportuno, para trazer tudo isso à tona contra as nossas vidas. Mas apesar de todos os nossos pecados, apesar de toda essa realidade de pecado presente na vida de Josué, que reflete a nossa condição como seres humanos, que refletiu a realidade de Judá naquele contexto e que reflete a realidade de todos nós. Todos nós, seres humanos, fomos encontrados nessa condição. Nascemos, fomos concebidos em pecado. Vagávamos por esse mundo trajando vestes imundas, sujas. Não havia em nós autoridade alguma. Não havia em nós argumentos, justificativas, não havia nada em nós que pudesse explicar ou justificar algo que pudesse ser ao nosso favor, que pudesse ser contado ao nosso favor, porque a realidade nossa é que nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sujos, manchados pelo pecado. Mas apesar de tudo isso, o que nós aprendemos nessa quarta visão aqui, queridos, é que o nosso Deus é o Deus que nos restaura dos nossos pecados. Deus é o Deus que, apesar de quem somos, apesar da nossa sujeira, da nossa imundícia, Ele se importa conosco. Ele se preocupa conosco. E por sua misericórdia, Ele age em nosso favor, a fim de restaurar-nos dos nossos pecados. Este é o verdadeiro sentido da palavra misericórdia, não é? Deus colocou o seu coração na nossa miséria. Miser e miséria, córdia e coração. Deus colocou o coração dele na nossa miséria. Deus teve misericórdia das nossas vidas. E a sua misericórdia, ela nos alcançou, ainda que Satanás esteja ao nosso lado para nos acusar, para trazer à tona as verdades que envolvem a nossa vida. Deus, Ele se importa conosco. E apesar dessa realidade, dessas verdades, Ele nos restaura dos nossos pecados. E veja que a restauração de Deus dos nossos pecados, primeira coisa, ela só é possível por causa da presença dEle. Veja que o verso 1 ele diz: depois disso, o que aconteceu? Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante de quem? Diante do anjo do Senhor. O verso 3 vai dizer também: ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé, aonde? Diante do anjo. Queridos, a presença de Deus é o que dá a nós a esperança dessa restauração. A restauração dos nossos pecados, ela só é possível mediante a presença de Deus. Muitas pessoas, quando são encontradas em seus pecados, ao invés de se apresentarem diante de Deus, o que elas fazem? Elas se afastam. O que o Evangelho de João ele diz? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram muito mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Muitas pessoas, elas se encontram em uma condição de pecado, e ao invés de reconhecerem a sua real condição e buscarem a presença de Deus como a fonte de toda esperança para a sua própria restauração, elas muitas vezes dão ouvidos ao acusador, que muitas vezes vai dizer assim: você é pecador demais para ser redimido, para ser perdoado. Você é muito pecador. Isso que você fez é algo tão vergonhoso que, se eu fosse você, eu não procuraria Deus. Eu daria um jeito de se esconder dele. Não foi assim que Adão e Eva fizeram? Diante do pecado, da desobediência, o que eles fizeram? Se esconderam. É isso que muitas pessoas fazem, queridos. Ao invés de buscarem a presença de Deus, de se colocarem diante de Deus, ainda que esses não tenham palavras para descrever sua condição, ou para argumentar ou justificar-se, Josué estava diante do anjo do Senhor. E a presença de Deus, ela é a esperança que nós temos de restauração. Outra verdade importante aqui nesse texto é que a restauração, ela só é possível porque o Senhor Deus é Ele quem governa soberanamente, e Ele é quem repreende Satanás. Veja o que o verso 2, parte A, ele vai dizer: o anjo do Senhor disse a Satanás, e o que ele disse? O Senhor te repreenda, Satanás. Não somos nós que repreendemos Satanás. Lembram que o turbante estava sujo? Josué não tinha autoridade. O acusador estava ali do lado para jogar na cara dele e acusá-lo da sua real condição, da sua condição verdadeira, que era de alguém sujo, imundo, de alguém que era pecador. Mas porque Josué estava na presença de Deus, como a única esperança de sua restauração, ele pôde contar com a repreensão proveniente do Senhor a Satanás. O Senhor disse, o anjo disse: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. O que mais nós aprendemos? A restauração, queridos, ela só é possível porque a graça de Deus nos escolheu. Queridos, isso é algo maravilhoso. O versículo 2, a parte B vai dizer assim, olha: o Senhor que escolheu quem? Jerusalém, o repreenda. Veja isso. O Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. Para quem era direcionada esta visão? Para quem era direcionada esta profecia? Senão para o povo de Judá, senão para aqueles 4.000 sacerdotes que exerciam seu ofício de sacerdócio indevidamente. O povo havia retornado do cativeiro, mas a restauração espiritual ainda não havia se concretizado. Embora eles estivessem trabalhando para o Senhor, aqueles sacerdotes não estavam qualificados para aquilo, porque estavam com as suas vestes sujas. O povo estava com seu coração ainda distante do Senhor, mas apesar de serem assim, apesar de se encontrarem nessa realidade, nessa condição, apesar de serem de fato pecadores, Deus havia os escolhido. Deus havia separado essa nação para ser o povo dele, não por quem eles eram, mas apesar de quem eram. Isso reflete a nossa realidade também, queridos. O Senhor Deus não olhou para cada um de nós porque éramos pessoas boas, fazíamos boas obras, obras de caridade, não porque éramos mais bonitos do que os outros, não porque éramos melhores, mais saudáveis, mais fortes. Deus não olhou para nós em nenhum aspecto, senão pelo aspecto da graça, do favor que é imerecido. Foi isso que o Senhor Deus fez. Deus, Ele só restaura o povo, ou a restauração de Deus na vida do seu povo, da sua condição de pecado, ela só é possível porque a graça de Deus, ela olhou para mim, pecador, e não
levou em conta os meus pecados, mas me amou desde o princípio. Ele me amou primeiro. E foi por causa disso que nós experimentamos da sua restauração, do perdão dos nossos pecados. E também vamos aprender também em quarto lugar, que a restauração espiritual, ela não se baseia no mérito, mas no resgate de Deus. Como é que termina o verso 2? Este homem não parece o quê? Um tição tirado do fogo? Pessoal que fica na roça, né, que precisa fazer uma fogueira, né? Fazer um fogão de lenha, né? Sabe como é que é o tição, né, tirado do fogo, né? Queridos, Josué se encontrava numa situação exatamente assim, desprovido de qualquer mérito, de qualquer artifício próprio ou de recurso próprio, né? Deus, ele olhou para aquele ser humano pecador, Deus olhou para aquela nação pecadora, Deus olhou para a humanidade pecadora e amou, e do meio do fogo tirou aquele tição e separou para ser dele, para ser povo dele. Agora nós vamos entender que a restauração, ela precisa passar pelo processo, né? Ela precisa passar pelo processo. E que processo é esse? Primeiro, é o processo da purificação. Todos nós, ao sermos restaurados dos nossos pecados, sermos redimidos, transformados, termos a presença de Deus restaurada dentro de nós, precisamos passar primeiramente pelo processo da purificação. Veja só o versículo 4. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Ninguém há de entrar na glória eterna trajando vestes impuras. Lembra daquela parábola, daquela visão, daquele homem que estava no casamento, mas não estava portando trajes adequados? O que aconteceu com ele? Precisamos estar trajando as vestes adequadas. Isso é símbolo de que quando Deus, ele restaura alguém de verdade, a sua restauração, ela é eficaz. Quando Deus, ele purifica alguém dos seus pecados, ele faz eficazmente. E ninguém pode exercer o seu ofício de sacerdote, agora pensando aqui naquilo que Pedro nos ensina, em que nosso sacerdócio universal, em que cada um de nós somos um sacerdote, né? Cada um de nós ministramos diante de Deus como sacerdotes. Essa é a visão, a teologia do sacerdócio universal, né? Nenhum de nós pode exercer o nosso ofício de sacerdote, de estar na casa de Deus, de servir ao Senhor, de adorar a Ele, de ter a expectativa de estar na glória eterna com Ele, se nós não nos despirmos das nossas vestes imundas e sujas. Lembram de Isaías? No capítulo 5, o que nós temos? Ai de você que pratica isso. Ai de você que faz isso. Ai de vocês que chamam mal por bem e bem por mal. Ai de vocês. Mas aí quando você chega no capítulo 6, diante daquela visão, daquele vislumbre do trono de Deus, o que ele grita? Ai de mim. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, estou perdido. E aí o que aconteceu? Um anjo voou até o altar, pegou uma tenaz, e com a tenaz ele pegou uma brasa viva no altar. Foi até Isaías, tocou nos seus lábios e ele foi purificado. Só então, diante da grande missão que foi apresentada, né? A quem enviaremos por nós? Quem anunciará as grandes obras
do Senhor pela terra. E aí o que Isaías ele diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. É preciso estar devidamente purificado pelo Senhor. É preciso ser restaurado, transformado, perdoado, redimido dos seus pecados. Além da purificação dos seus pecados, o que mais o processo da restauração exige de nós? Além da purificação dos nossos pecados, ele também vai restaurar junto à sua autoridade. Veja só o verso 5. Ele diz assim: coloquem um turbante limpo na sua cabeça. Colocaram nele o turbante limpo e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Josué, ele precisava não somente estar purificado do seu pecado, como também a sua autoridade seria devolvida. Queridos, quem confere a nós tanto a restauração, o perdão, a redenção dos nossos pecados, como também a autoridade para exercer o ofício do sacerdócio, é o Senhor. Não somos nós mesmos. É o próprio Deus. Josué se encontrava numa situação perdida, condenada. Ele não tinha, a sua autoridade havia sido tirada dele por causa do seu próprio pecado. Os seus pecados encobriam ele, as suas vestes, o seu turbante, ou seja, ele estava totalmente encoberto do seu próprio pecado. E isso lhe impedia de exercer o seu ofício de sacerdote. Mas depois que o seu pecado foi purificado, as suas vestes foram trocadas, o seu turbante também foi trocado. Foi-lhe devolvida a autoridade para o exercício desse ofício. A única esperança que de fato nós, crentes no Senhor, temos de ministrar diante de Deus como sacerdotes que somos, a única esperança que temos de viver nesse mundo, anunciando as boas novas do Evangelho, proclamando a verdade libertadora do Senhor, é porque nós um dia experimentamos ela, o poder e a sua eficácia. É porque nós um dia fomos perdoados e transformados e purificados dos nossos pecados, é que nós hoje podemos, com a autoridade vinda do Senhor, na autoridade de Jesus, anunciar as boas novas e pregar o Evangelho. Com que autoridade você pode dizer que Jesus perdoa pecados, transforma, liberta? Ora, eu experimentei este Evangelho. E ao experimentar esse Evangelho, eu fui perdoado, fui restaurado, fui transformado por Ele. E é na autoridade dEle, do próprio Cristo, é que eu digo a você que se crer nele, você também será salvo, será restaurado. É assim. O povo de Judá só teria esperança, de fato, de ser instrumento de Deus para as nações, ser o canal da graça de Deus a todos os povos à sua volta, se eles primeiramente fossem purificados dos seus pecados, tiverem suas vestes trocadas e o turbante limpo devolvido à sua cabeça, trocado. Também, o processo da restauração mostra para nós a purificação, mostra para nós a restauração da autoridade, e mostra para nós que nós estamos completamente perdoados dos nossos pecados. Veja só, parte B do verso 4. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o quê? Parte B do verso 4 diz: depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Ele não somente tirou dele o pecado, como deu a ele vestes nobres. O processo da restauração é um processo completo e eficaz. Não é um processo meia boca, né? Ninguém é mais ou menos salvo, né? Ninguém é mais ou menos liberto dos seus pecados. Eu fui liberto parcialmente da minha escravidão, né? Eu sou meio livre e meio escravo.
Eu vivo espiritualmente num regime semiaberto, né? Durante o dia, eu vivo para Deus, mas à noite eu tenho que dormir com pecado, né? Um regime parcial, semiaberto, né? Eu tenho que viver nesse mundo livre do meu pecado, mas ainda tenho uma tornozeleira eletrônica ainda presa em mim, né? Que me remete ainda a algo ligado ao meu pecado que está preso ainda em mim. Não. Ou ele nos liberta completamente, ou nós não estamos libertos completamente. Não existe algo parcial. Deus, ele lava, purifica, transforma, liberta e dá a ele novas vestes. E não são qualquer tipo de vestes, né? Que tipo de veste ele recebeu? Vestes nobres. Em outras traduções, talvez, vestes reais. Roupas limpas. Finas. Vestes festivas. Pode ler, minha irmã. Exatamente, querido. É isso que Deus faz. E para finalizar, para concluir, o que Deus ele requer de nós? Ao final do processo da restauração, ao final desta audiência, né, deste grande tribunal de Deus, onde o acusador ele foi silenciado por Deus, nós recebemos a sua decisão, a sua sentença, em que nós fomos perdoados dos nossos pecados, purificados, restaurados pela sua misericórdia, pela sua graça. O que se requer de nós, queridos? Veja só, o verso 7. Olha aqui o que o verso 7 ele vai nos dizer. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe daria um lugar entre estes que estão aqui. Dá para imaginar Josué ouvindo essas palavras? Dizendo, olha, se você a partir de agora andar nos meus caminhos, obedecer os meus preceitos, viver uma vida de santidade, de obediência, de fidelidade a Deus, você não somente exercerá o seu ofício na terra, como também um dia eu te receberei aqui, junto a esses que estão ao meu lado. É preciso ter uma compreensão clara a respeito disso, queridos. Josué, ele não andaria nos caminhos do Senhor e obedeceria aos preceitos de Deus, uma espécie de obediência cega e restrita, uma espécie de obediência burra, como era a obediência dos fariseus em relação à lei, né? Uma obediência como um fim em si mesmo. Não. É por ter uma compreensão clara a respeito daquilo que Deus fez por ele. É por ele ter uma consciência, um reconhecimento de que quando ele estava trajando vestes impuras, com um turbante sujo, e ele estava calado, sem palavras para usar em sua própria defesa, diante do Senhor, numa condição onde a sua condenação seria justa, se ela assim fosse impetrada. Ainda tendo o acusador do lado para reforçar isso ainda. O Senhor Deus, de maneira muito graciosa, decide perdoar os seus pecados, te purificar de toda a sua imundícia, transformando e o regenerando em uma nova criatura, dando a ele novas vestes, um turbante limpo, restaurando a sua vida por completo e dando a ele uma nova chance de cumprir a sua missão nesse mundo para a glória de Deus. Que tipo de sentimento você acha que despertaria no coração de Josué ao ouvir as palavras do Senhor? Ora, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos. Talvez ele pudesse interromper as palavras e dizer assim, não precisa terminar a frase, Senhor.
Eu quero isso, eu anseio por isso, eu almejo na minha vida em andar nos seus caminhos e te obedecer até o fim, porque aquilo que tu fizestes por mim, Senhor, não há preço que se pague, não há nada, absolutamente nada que eu possa fazer por ti, que recompense ou que retribua ao Senhor aquilo que o Senhor fez por mim. Mas embora haja esse sentimento, esse reconhecimento do valor daquilo que Deus fez por nós, queridos, precisamos compreender que uma vida que foi restaurada por Deus dos seus pecados, ela precisa gerar frutos dignos. Nós precisamos andar por este mundo, refletindo, exalando tudo aquilo que o Senhor Deus fez por nós. Em outras palavras, aquilo que Deus de fato queria que Josué fizesse, era: Josué, ande por aí, e através da sua vida, do seu comportamento, das suas atitudes, das suas decisões, das suas palavras, dos seus pensamentos, tudo que você irá fazer nesta sociedade, que isso tudo possa refletir de fato aquilo que você experimentou na minha presença. Sim. Sim. Uhum. Sim. Sim. Ok. Sim. É. Entendi. Não é esse o propósito da figura usada aqui, da ilustração. O tição tirado do fogo. Nós estamos acostumados a muitas vezes ouvir uma ilustração quando fala a respeito da comunhão da igreja. Olha, você não pode, você deve permanecer junto ali da fogueira, né? Porque se você tirar uma brasa e isolar ela da fogueira, ela se apaga, né? Nós estamos acostumados a ouvir esse tipo de ilustração, né? Mas essa expressão no texto aqui, um tição tirado do fogo, não é para exemplificar esse tipo de lição. O que o texto usa aqui, a intenção do texto, ao usar essa figura do tição tirado do fogo, é justamente para mostrar o contrário, para mostrar o ato redentivo de Deus, de tirar Josué do meio do fogo como um tição. Ou seja, a figura de linguagem, a ilustração, essa é a melhor palavra, a ilustração usada aqui no texto, veja, este homem não é um tição tirado do fogo, essa ilustração aqui no texto, esse efeito comparativo, né? Ele está sendo usado para aplicar uma lição diferente, não essa que o irmão mencionou. Que lição que ele está querendo utilizar aqui? De dizer: olha, se você permanecer no fogo lá, você vai se queimar e ser destruído. Mas Deus, na sua infinita graça, o que ele faz? Ele estende a sua mão, tira você de dentro do fogo como um tição. Justo. Deus irá transformar esse tição aí. Ele vai deixar de ser um tição. Exato. Ele foi escolhido de dentro do fogo da perdição. O fogo ali é o fogo da perdição, da destruição, certo? Se ele continuasse no fogo, era sinal de que ele continuaria ainda nos seus pecados e ele seria destruído. Mas Deus, ele nos arrebata de dentro do fogo, como um tição tirado de dentro do fogo, certo? Então, a intenção nessa figura é ilustrar aquilo que Deus estava fazendo com Josué, que por sua vez estava fazendo com Judá, e que por sua vez faz com todos nós. Ele nos arrebata de dentro do fogo e nos transforma e nos restaura. Ele nos redime dos nossos pecados. Ele vai nos transformar. Nós não vamos entrar no céu, né, como pessoas condenadas, mas fomos transformados, redimidos por Ele, certo? Eu entendo a ilustração que o irmão mencionou, ela é muito boa para ilustrar quando a gente vai falar sobre a comunhão, né? Mas aqui nesse texto
essa ilustração ela está sendo aplicada para uma outra lição diferente. Ok? Deu para entender, né? Queridos, como é que essa história ela termina? Veja os versos 8 a 10. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué, seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam o quê? O quê? Coisas futuras, coisas que virão. Opa! Então Josué, ou Zacarias, né, está recebendo uma visão aqui, não somente para aquele contexto de Judá, mas o final dessa visão está apontando para um tempo futuro. O que ele vai falar mais? Ele termina: trarei o quê? O meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos. Eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. E aí o que ele termina no verso 9? Eu removerei o pecado desta terra, de que maneira? Num único dia. Então nós temos algumas palavras-chave aqui, né? Ok. Deixa eu trocar aqui então. Senão na gravação lá não sai a voz, né? Ok. Os irmãos, quem for assistir depois, vai perder uns segundos de mensagem. Então, observe essas palavras. No verso 8. Trarei o meu servo, o renovo. No verso 9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos. No final, removerei o pecado dessa terra num único dia. E olha o verso 10. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para assentar-se debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira. De quem essa visão está se referindo? Jesus Cristo, irmãos. Não precisa nem falar, né? Os irmãos já conseguem perceber. Está falando daquele que virá, que tirará o pecado num só dia, em um só sacrifício. Ele irá resolver o problema do pecado. Aquele que o Senhor Deus havia prometido em Gênesis 3,15. Aquele que a lei, os sacrifícios, as alianças, os profetas, os salmos, tudo aponta em direção à pessoa de Cristo. Aquele que virá para trazer o renovo. Aquele que, através do seu sacrifício, em um só dia, como Hebreus fala, né? Uma só vez por todas. De uma só vez por todas. Um único sacrifício. Não requer outro sacrifício. Em um só dia. Ele resolverá o problema do pecado e trará restauração espiritual para a vida do seu povo. Nós devemos dar graças a Deus, porque apesar de quem nós somos, apesar de sermos pecadores, de termos falhas e defeitos, queridos, eu e você, nós somos pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, irmãos. Se os irmãos investigarem a fundo a minha vida, tudo que os irmãos irão descobrir é que sou falho, pecador, que tenho defeitos. Assim como todos vocês também, todos nós somos pecadores. Mas Deus, Ele olhou para cada um de nós, não por quem somos, mas apesar de quem somos. E por meio da sua graça, revelada em Cristo Jesus, Ele nos purificou dos nossos pecados, tirou as nossas vestes imundas, nos deu vestes nobres, deu a nós um turbante limpo, novo, revestiu-nos de autoridade para o exercício do nosso sacerdócio. Agora, pelo novo e vivo caminho, podemos adentrar a presença de Deus Pai e ministrar diante dEle. Nesta mesma autoridade, podemos anunciar as boas novas do Evangelho a todos os povos e ser assim um canal da graça de Deus para todos aqueles que estão perdidos em trevas. Amém? Sim.
palavra, o termo pedra, é para exemplificar aqui uma ideia de, quando se tratava do caminho ali nos tempos antigos, no mundo antigo, todas as vezes que se referia à pedra, era algo como um objeto de tropeço. E é o que de fato Jesus ele representou naquele tempo, no tempo que ele veio a esse mundo. Ele serviu como um objeto de tropeço, certo? 7 é o número da perfeição, de plenitude, de completude, né? E os olhos é aquele que tudo vê, né? Que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas. Então, esses símbolos apontam para a pessoa de Cristo, como aquele que veio para exercer o seu ofício de sacerdote, para que pudesse ser essa pedra de tropeço, né? E é interessante quando a gente observa que esse sentido ele pode ser, como pedra de tropeço, como algo até muito mais amplo, né? Ele não foi somente uma pedra de tropeço para os fariseus, mas para todos aqueles que, como os fariseus, rejeitaram o Senhor e não o reconheceram como Messias. Lembra daquele texto que Jesus ele fala que eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? Colocar pai contra filho, né? Filho contra pai, marido com esposa. Por quê? Por causa daqueles que o escolheram, que andaram nos seus caminhos? Não, por causa daqueles que decidiram rejeitá-lo, né? Mas ele é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que olha e vê todas as coisas, enxerga todas as coisas, né? Conhece o nosso coração. Quantas vezes o Senhor Jesus, o seu ministério, via os fariseus, os líderes religiosos, as pessoas de burburinho, conversando umas com as outras, falando ali, e Deus olhava e sabia exatamente o que se passava na cabeça, no coração deles, né? Perfeito? Então vamos orar. Vamos orar para que o Senhor Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê uma compreensão clara a respeito das tuas palavras e que nós encontremos paz, consolo, né? Esperança, alegria, saber que no Senhor nós somos acolhidos e recebidos por Ele, por sua graça, não pelo nosso mérito, porque não há mérito algum da nossa parte, né? Não somos bons o suficientes para nos apresentar diante de Deus, diante do justo tribunal do Senhor. Todos nós haveremos de comparecer diante dele um dia, e a única coisa que nós vamos nos agarrar com todas as nossas forças é na graça de Deus, é no favor dele, né? Conta-se uma história que, certa vez, Martinho Lutero, reformador alemão, do século XVI, já muito enfermo, muito doente, já no final da sua vida, tendo alguns delírios, e deitado na sua cama, no seu quarto, já escuro, com a luz apagada, ele percebeu uma presença opressora ao lado da sua cama, algum sentimento muito ruim. Quando ele vira de lado, ele ali contempla uma presença maligna do diabo, do inimigo das nossas almas. E ele ainda olha para o diabo e fala assim: ah, é você, diabo? E o diabo apresenta diante dele um rolo. E quando ele abre o rolo, esse rolo era extenso. E nesse rolo havia inscrito nele todos os pecados que Martinho Lutero havia cometido ao longo de toda a sua vida. Todos os pecados. E ele leu um por um, como o acusador que era. Estava ali para poder jogar na cara de Martinho Lutero quão pecador ele era. E Lutero, ele vira para o diabo e diz assim: sim, concordo com você, todos esses pecados aí são meus mesmo. Fui eu que os cometi. Mas me faça um favor, escreva por cima de todos eles: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O escrito de dívida que havia contra nós, o que o Senhor Jesus Cristo fez? Cravou ela na cruz. A nota de dívida que constava de ordenanças,
ela foi cancelada, foi cravada na cruz. E graças a Deus por isso. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe e que nos conduza nesse tempo. Irmã Martinha, esteja fazendo essa oração por nós.